Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos à Jornada de Patrimônio 2020. O meu nome é Everton Moraes, eu sou professor na área de turismo e também pesquisador sobre o tema patrimônio cultural, especialmente o patrimônio ferroviário. A proposta original era que pudéssemos caminhar e conhecer algumas estações, porém, em função da pandemia, os roteiros presenciais foram limitados. E a partir disso, surgiu a ideia de uma palestra, baseada principalmente em um pequeno tour virtual. Então, hoje, eu convido você a participar junto comigo dessa viagem virtual, conhecendo estações e, principalmente, para você que já se desloca diariamente pelo metrô, pela CPTM, né, pelo sistema metropolitano, que olhe para as estações com um novo olhar. Falar de patrimônio, né, não poderia, principalmente em São Paulo, do patrimônio ferroviário, não haveria outra maneira de começar senão com a Estação Luz, um dos nossos principais ícones. Mas o que realmente me importa para esse início é que você olhe com atenção para essa foto. O que ela te remete? Quais são as memórias, os espaços, né? De que forma você se relaciona, né, com a imagem? Tenho certeza que, para alguns, essa é a imagem do dia a dia, do cotidiano de trabalho, ou seja, um meio de transporte, de casa ao trabalho, do trabalho para casa. Para alguns, uma parcela um tanto menor, é também o lazer, o prazer em olhar a ferrovia, sejam aqueles que adoram tirar fotos ou que simplesmente gostam de andar de trem. A minha relação com a ferrovia na cidade de São Paulo, ela se deu em dois momentos. Primeiro, óbvio, como grande parte dos demais, usando para deslocamento de trabalho, mas também e principalmente a partir do trabalho no Expresso Turístico, enquanto monitor. Esse é um trem que funciona desde 2009, atualmente paralisado em função da pandemia, e dentro da proposta, com os destinos Mogi das Cruzes, Jundiaí e Santo André, no caso a Vila de Paranapiacaba, a proposta é que o monitor conte para os visitantes, né, para todo mundo que está ali no trem, um pouco mais sobre as estações, o trajeto que esse trem faz e mais detalhes sobre a história. Então, a minha relação com o patrimônio ferroviário em São Paulo se deu muito a partir do trabalho nesse trem, nessa composição. Porém, isso também me intrigava. Vejam só, os trilhos, principalmente quando eu falo de Mogi das Cruzes e Jundiaí, são os mesmos utilizados pelo trem metropolitano. Então, o que será que faz com que o patrimônio esteja em destaque, e o outro, ele passe despercebido, né? Tem duas relações que é importante que nós já tenhamos de imediato em mente. A primeira, no cotidiano, a ferrovia, ela é simplesmente um meio de transporte no nosso deslocamento. Então, aquele que utiliza, ele busca algumas características, como velocidade, um conforto, ainda que esse conforto seja relativo em alguns aspectos, né, dado lotação ou tempo, enfim, ele busca chegar o mais rápido possível. Então, o olhar pela janela, ele é mais breve. O principal diferencial é a interpretação do patrimônio, nesse caso, do expresso turístico, feita pelo monitor. Bom, quando a gente fala em patrimônio e cotidiano, né, a gente precisa entender de que forma esses trilhos se formam, né, são constituídos, como a ferrovia inicia na cidade de São Paulo. E com certeza esse mapa, né, se já esteve em São Paulo, seja visitando, ou seja cotidianamente, no seu dia a dia, você já se deparou com ele. Talvez seja uma novidade, e eu vou colocar um pouco maior, para que você possa ver, é de que maneira se formam esse mapa atual e do nosso cotidiano, também me conta muito sobre o passado e sobre as antigas ferrovias em São Paulo. Vejam só, a linha que hoje vai da Estação Brás
até a cidade de Jundiaí, bem como a linha 10, saindo do Brás para Rio Grande da Serra, são dois trechos, dois remanescentes da primeira ferrovia do estado de São Paulo, a São Paulo Railway Company, lá de 1867. Aqui, do outro lado, as linhas que vão de Júlio Prestes a Amador Bueno e também Grajaú a Osasco vieram da FEPASA e no passado pertenceram à Estrada de Ferro Sorocabana. E aqui, o par de linhas 11, levando de Brás até Calmon Viana, e 11 de Brás até Estudantes e 12 de Brás até Calmon Viana, são parte da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Então, dentro do deslocamento diário, passamos também por áreas históricas. Atualmente, a CPTM conta com 94 estações, 271 quilômetros de malha ferroviário, isso na região metropolitana de São Paulo, e 3 milhões de passageiros transportados, né, uma média útil pré-pandemia. Diariamente circulam ali pela uma média de passageiros, né, pela linha 7, falaremos um pouco mais, 487 mil pessoas. Como não poderia deixar de ser, o nosso tour virtual começa na Estação Luz, um dos principais ícones do patrimônio ferroviário paulista. A estação original foi inaugurada em 1867 pela São Paulo Railway e poucos anos depois foi substituída por uma estação um pouco maior, já em 1888. O prédio atual, no formato que conhecemos, ele data de 1901 e foi construído em um momento de expansão pela companhia inglesa. É ainda hoje um importante marco e um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. Para entender a Estação Luz, precisamos falar um pouco sobre São Paulo e o século XIX. Me atrevo a dizer que a cidade de São Paulo era uma cidade sem graça, se considera antes da ferrovia, né? Principalmente se considerarmos sua importância. Naquele momento, né, nos primeiros anos, ainda no momento de colonização portuguesa, importantes eram as cidades litorâneas, né, ou seja, São Vicente, Salvador. O Planalto, né, aqui em São Paulo, era um pouco mais complexo, e a Serra do Mar, sem dúvida, era um limitador. A cidade muda de patamar, tanto em crescimento quanto em importância, né, social e econômica, principalmente após a chegada da ferrovia. Essa ferrovia foi construída em 1867 e a obra original, a ideia, né, o empreendimento original, pelo Barão de Mauá, ainda que tudo tenha sido feito e concluído por uma companhia inglesa. Naquele momento, não tínhamos nem tecnologia, nem capital suficientes para fazermos sozinhos. Com a chegada da ferrovia, aumento de população e com o café, principalmente a expansão das riquezas. Para a gente entender a Estação da Luz e aproveitando o formato virtual, nós vamos até o destino dessa estação. No caso, o Porto de Santos, no litoral paulista. A primeira estrada de ferro, ela muda completamente o cenário, né? O café já está vigente, porém, você tem um importante gargalo na exportação, que era a serra. Naquele primeiro momento, todo o café produzido era enviado em lombo de mula, as chamadas tropas moares. Com a ferrovia, isso fica extremamente mais rápido. O que se levava semanas passa a ser feito em horas. Mas para que tudo isso fosse possível, deem uma olhada, né, no relevo, foi necessário construir, a partir, né, do que hoje conhecemos como a Vila de Paranapiacaba, um importante sistema, que é o sistema funicular, com atração por cabos de aço. Tudo isso para que fosse vencida a Serra do Mar a partir da imagem
dá para a gente ter uma noção um pouco melhor desse relevo, né? E na época, a ferrovia, né, era dividida em patamares. Então, um patamar em um plano inclinado. Nada mais do que cortar a serra em degraus. Ainda hoje é algo muito avançado. Retornando para a cidade de São Paulo, que é o nosso foco, né, notem ali na proximidade da Estação Brás, não sendo diretamente um patrimônio ferroviário, mas também importante, o Museu da Imigração fala sobre um dos principais períodos históricos, né, do estado de São Paulo e, consequentemente, da própria cidade. Eu gosto bastante desse museu e de destacá-lo nas falas, porque ele foi construído num local estratégico e ainda hoje, né, funcionando com vias ativas. Por aqui passam as linhas que vão para a Zona Leste de São Paulo, as linhas 11 e 12, e aqui do outro lado, a linha 10 turquesa, que vai para a região do ABC, Rio Grande, com destino a Rio Grande da Serra. E notem que o prédio está exatamente no meio. E isso não foi por acaso. Na época de construção da hospedaria dos migrantes, lá no final do século XIX, o local, né, o local foi escolhido graças à sua importante posição logística, passando aqui os trens que vinham do Porto de Santos e do outro lado, com a Estrada de Ferro Central do Brasil, os trens que vinham lá do Porto do Rio de Janeiro. Então, o local era extremamente positivo. Falando aí da primeira estação, né, nessa ordem que falamos, né, estação tombada pelo Conselho Estadual, vemos a Estação Brás, originalmente construída em 1867, também pela São Paulo Railway. O prédio que nós vemos hoje, muito maior, é, na verdade, uma fusão das estações da antiga São Paulo Railway, localizada aqui, e da Estação do Norte, tá? A Estrada de Ferro do Norte, da, posteriormente, Central do Brasil. Juntas, né, as estações, perdão, da Estação Roosevelt, da Estrada de Ferro do Norte. Juntas, elas e somadas ao metrô, elas formam o complexo que conhecemos hoje. Avançando para o extremo, né, da cidade de São Paulo, extremo oeste, nós temos tombadas também a Estação Jaraguá, e lá no limite, né, já que a próxima cidade é Caieiras, no limite, no extremo oeste de São Paulo, a Estação Perus. Uma estação muito importante, né, do ponto de vista patrimonial, por vários motivos. É uma das estações originais da São Paulo Railway e, por isso, foi posteriormente tombada. Particularmente, me agrada bastante, pois era ponto, no passado, ponto de conexão com a Estrada de Ferro Perus-Pirapora, uma pequena ferrovia que saía aqui da lateral, né, da São Paulo Railway, e atendia essa fábrica, hoje em ruínas, que é a Cimento Portland Perus, a primeira fábrica de cimento do Brasil. Por outro lado, a Estação Perus é marcada também por um trágico acidente no início dos anos 2000, que destruiu toda a estação, e ela foi reconstruída. É o pior acidente ferroviário do meu conhecimento da cidade de São Paulo. Ainda assim, um patrimônio importante para que a gente conheça. Supondo, né, que você queira conhecer posteriormente a Estação Perus, você pode utilizar a linha 7 Rubi com sentido Jundiaí e desembarcar desembarcar em Perus. Nas proximidades está também o Parque Anhanguera. Retornando ao centro, e também um outro marco, né, um outro ícone aí da operação da CPTM, está a Estação Júlio Prestes. Notem como ela é próxima da Estação Luz, que está aqui do outro lado.
mas ela não é da mesma empresa ferroviária. Ela foi construída pela Estrada de Ferro Sorocabana. Atualmente, além dos trens da CPTM, né, na estação, o prédio é ocupado por diferentes instituições, diferentes braços do Departamento de Cultura, né, mais especificamente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Estão aí instituições como o CONDEFAT, o Conselho de Proteção do Patrimônio, que é o nosso próximo assunto. Para compreendermos, né, a relevância do patrimônio ferroviário da cidade de São Paulo, vale a pena compreender também um pouco mais sobre o Estado e de que maneira ele dialoga. Né? As proteções pelo CONDEFAT, elas têm origem ali nas décadas de 70 e 80, sendo as primeiras estações protegidas lá na região do Vale do Paraíba. São as estações de Santa Rita do Passa... Uma das primeiras estações é Santa Rita do Passa Quatro. E naquele momento, o discurso não era o patrimônio ferroviário em si, mas sim os elementos que ajudassem a contar a história do café. Tá? Esse patrimônio vai avançando, e em um segundo momento, ainda na década de 80, começam a ser protegidas as estações mais arquitetônicas, né, com uma arquitetura diferenciada, ícones, tais como a Estação Luz, Estação de Guaratinguetá, Estação de Campinas, né? E só mais recente, posterior a 2010, é que vem proteções como as estações de Perus, Jundiaí, própria Jaraguá, que mencionamos. E aqui, antes de aproximarmos para São Paulo, notem a grande concentração na região metropolitana de São Paulo. E por isso, uma curiosidade, aqui novamente, a mesma concentração, quando comparamos, né, as proteções em nível estadual pelo Brasil inteiro, a região metropolitana de São Paulo é a que mais concentra bens ferroviários tombados. Daqui dá para ver pela frequência, a cor vermelha, indicando um índice maior, né, nessa concentração. São, ao todo, 5 estações protegidas no mapa. Vocês podem ver melhor. Com exceção da estação Júlio Prestes, que era da Estrada de Ferro Sorocabana, todas as demais relacionadas a São Paulo Railway, né, protegidas aí, principalmente nos anos 2010.